Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Tempos diferentes daqueles de um passado longínquo, em que a abertura do cerrado era barata e incentivada para colonizar o interior brasileiro, agricultores capitalizados por uma safra recorde e bons preços estão terminando suas colheitas e já se preparam para um salto de plantio no futuro. A história da abertura de fronteira agrícola, no entanto, acontece com um novo enredo. O avanço em novas áreas é possível, mas os personagens já precisam de recursos relevantes para dar conta do investimento. Produtores de grão continuam chegando ao Tocantins e várias partes do país numa aposta nas grandes áreas de pastagem disponíveis, elemento fundamental para a conversão de terras praticamente ociosas em uma agricultura lucrativa. Com chuvas volumosas, permissão para explorar 65% da terra, o restante reserva ambiental, lembre-se, e um terminal ferroviário à disposição perto da capital Palmas, os produtores estão rindo à toa em ano de produção abundante e preços altos. Ainda que tenha havido valorização da terra, o Tocantins conta com propriedades ainda relativamente baratas perto de outras regiões do Brasil, até pelo fato de deter grandes áreas de pastagens fruto de desmatamentos no passado e que estão sendo utilizadas para a agricultura. Neste cenário, Breno Vilas Boas, engenheiro agrônomo da Seagro em Tocantins, hoje residente em Palmas, nos conta um pouco da sua história e das perspectivas desse estado tão promissor. Podcast Academia do Agro. Beleza, como vai, meu amigo Breno Barbosa Vilas Boas, tudo bem? Muito bem, muito bem. Graças a Deus. É uma satisfação, uma alegria falar contigo e já tendo tido a oportunidade de refletir, né, como o Jean falava, dando a experiência da entrevista que ele fez, a oportunidade de relembrar e rever toda essa história tão bonita que tivemos em parte, vivemos juntos, né? Construímos tanta coisa junto profissionalmente e também em termos de amizade, né? Então, realmente, já há alguns dias venho refletindo e venho experimentando essa alegria de rever uma história que me trouxe muita alegria. E é muito bom poder relembrar e compartilhar também. Não sei se vai servir tanto para outras pessoas, né? Porque, como eu te falei, diante de histórias tão mais interessantes e bem-sucedidas, eu, enfim, não vejo muito sentido para outras pessoas, talvez, relatar essa minha experiência. Mas, de toda forma, para mim, tem sido até agora uma alegria poder relembrar e tanta coisa boa que fizemos em parte juntos, eu digo em parte porque regionais diferentes, né, que estivemos, né, mas todo ano tínhamos pelo menos 2 oportunidades de encontrarmos todos, né, e isso tudo sempre era muito, muito bom. Breno, antes de mais nada, cara, cada história, cada papo que nós levamos, cada entrevista que nós fazemos, ela é única, ela é genuína, ela é autêntica e ela é ímpar, porque ninguém viveu essa sua experiência. Então, por si só, ela já é muito interessante. Assim, a gente te agradeço até os comentários, é bacana ver a sua humildade também, mas, como eu te disse, as nossas histórias, elas inspiram muita gente. Inspira os mais novos, inspira os companheiros, né, de momento que nós tivemos, os amigos, e elas transcendem períodos, e é justamente isso que faz a atração de uma entrevista, de uma história, de uma trajetória.
Então, fique bem tranquilo. Com certeza terás muita atenção e muita audiência, como os demais têm tido, como você mesmo já comentou sobre o testemunho, né, do Jean Barroso. Mas, Breno, antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, por aceitar o nosso convite da entrevista, mas uma coisa que eu sempre vi em você e percebi em você, todas as vezes que eu precisei me comunicar com você, eu sempre obtive respostas rápidas. Da onde vem tanta agilidade? Então, Valdir, tá aí uma boa pergunta que eu vou refletir sobre ela e tentar ver. Bom, falando um pouco da história, você sugeriu que eu começasse por aí, né? Eu nasci no Rio e tive uma formação, embora um breve período morei numa parte do Rio que, por 5 anos, que era considerado na época zona rural, fazia parte do Cinturão Verde, e que aliás foi uma experiência muito boa, mas a maior parte da vida foi uma formação e uma experiência mesmo de vida urbana, né? Cultura urbana, nada ligada à rural. E por algum motivo, talvez uma influência de um professor de biologia, me despertou a atenção e o interesse. Então é interessante que meu pai é engenheiro, vários tios, e meus irmãos todos, somos 4, né? Então 3 irmãos engenheiros, e eu também engenheiro, só que agrônomo, né? E já um pouco o mais afastado, vamos dizer assim, dessa origem familiar, embora eu tenha um tio agrônomo também, mas esse tio, a experiência profissional dele foi toda ligada à área urbana. Ele trabalhou na prefeitura do Rio, na área de parques e jardins. Aliás, foi a minha primeira experiência profissional também. Eu trabalhei com ele lá 1 ano, ou um pouco mais do que isso. Mas logo percebi que não era a minha praia, o meu espaço, né? Não era para isso que eu tinha estudado e, enfim, procurei sair do Rio, onde eu percebi que não teria uma experiência verdadeira e profunda profissional se ficasse no Rio, onde a agricultura é muito atrasada. Tentei, fiquei ali mais alguns poucos anos, mas logo percebi que teria que ir para uma região de agricultura mais desenvolvida para poder realmente exercer e até aprender, né? Porque, na verdade, a gente aprende quando trabalha. E isso... Você, Breno, sim. Você se formou na 47? Foi. Tá. Justamente então. Lá. Uhum. Justamente, você conhece lá? Conheço, sim, já passei lá umas vezes. É um campus muito bonito, né? Considerado um dos mais bonitos do mundo, né? Sem dúvida. Mas o pessoal de lá diz isso, não sei se é verdade. Mas realmente é. E foi um período muito bom, mas eu percebi claramente isso, que saí sem saber o que era agricultura e que no Rio, permanecendo no Rio, não continuaria sem saber. Ô, Breno, antes de você sair do Rio de Janeiro, uma curiosidade minha, se você me permite, a história família Vilas Boas tem tem ligações em relação aos pioneiros dos irmãos Vilas Boas? Tem parentesco, alguma coisa que ligue a isso? Olha, que eu saiba, não, tá? E já procurei e tem um Vilas Boas que diz que a família é uma só, mas se é longo, é bem distante esse parentesco, que até hoje não descobri. Vilas Boas é português? É, português. Legal. Bem, então faz o seguinte, vamos lá. Você se formou no Rio e já começou a olhar para fora no sentido de buscar a competência, né, aprendizado, né, em outras paragens. Como é que foi essa sua saída do Rio? Eu queria só fazer um paralelo, se você me permite, tipo assim, como estava a sua vida na década de 80? Você se formou mais ou menos na década de 83, por aí, né? Acredito eu. Isso mesmo, exatamente em 83. E
Como é que era a sua vida naquela época e aí que você tomou a decisão de sair? Como é que foi isso? Então, Valdir, eu, como um menino de 20 e poucos anos, formado no Rio, nessa geração, enfim, vamos dizer assim, como é que eu posso te falar? E ainda mais no Rio de Janeiro, né? Então, aquela mentalidade bastante revolucionária, alternativa, era essa a minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha consciência que eu tinha feito uma opção profissional e que precisaria colocá-la em prática, né? Até para viver dela. E que tentei por alguns anos, se não me engano, foram exatamente 5 anos, e percebi que estava dando murro em ponto de faca, estava procurando algo onde eu não encontraria, né? Pessoas capazes e uma agricultura de alto nível, onde eu pudesse aprender mesmo o que é a agricultura. Interessante que eu sempre, desde que entrei no curso, eu questionava a agricultura tradicional, tinha uma atração pela agricultura alternativa, orgânica, regenerativa, tem vários nomes, né? Mas logo eu percebi que eu não conhecia nenhuma coisa nem outra, né? E que, quer dizer, eu estava questionando algo que eu mal conhecia, que eu precisaria conhecer até para, eventualmente, poder questionar e propor algo melhor, precisaria conhecer. E no Rio não tinha nem uma coisa nem outra de exemplo, assim, bem feito, seja no modelo convencional, seja no modelo que eu buscava e tinha maior atração. E foi por aí, então, né? E aí, trabalhando numa empresa de adubação orgânica, e onde eu até tive a oportunidade de conhecer o Binotto, que também na época trabalhava, né? E eu tive a oportunidade para ir para o interior de Minas, onde eu comecei na Pioneer, na cidade de São Sebastião do Paraíso. Teve um encontro de citricultura, olha como são as coisas, né? E eu fui para lá sem combinar com o Binotto, o encontrei lá e lá estava o Daniel. E aí o Binotto me apresentou, o Daniel falou, olha, a Pioneer é uma empresa muito boa, então procurando alguém para trabalhar no sul de Minas, né? E me apresentou e me recomendou, né? Quando ele tinha entrado há pouco tempo, acho que há 1 ano ou 2, não sei exatamente. E foi assim que começou. E sem conhecimento nenhum da cultura do milho, na época era só milho, né? E com um interesse muito maior pela um modelo de agricultura alternativo e de repente com a oportunidade de trabalhar num sistema convencional, intensivo, bem contra o que eu buscava. Mas acabei aceitando o desafio e entrei. Confesso que a princípio até sem muita boa vontade, vamos dizer assim, para ser bem sincero, tá? Mas e aí é que eu vejo a sorte, né, para não dizer a palavra correta, a providência de Deus, de colocar na minha trajetória pessoas tão competentes e brilhantes, né, pelas mãos de quem eu acabei entrando e aprendendo o que eu, na verdade, procurava aprender. E no Rio não encontrava e logo encontrei, né? Então, na pessoa do Daniel, do Binotto, entre outros, né? Mas vou citar os que eu conheci a princípio e com os que eu mais convivi. E principalmente, viu, e aqui eu faço questão de destacar, o Coutinho, né? O Coutinho era serviço técnico na época, trabalhava mais no Triângulo Mineiro, mas logo foi escalado para também dar um suporte para mim lá. E foi realmente fundamental, porque o Coutinho não precisa de falar muito, todos que conheceram e conviveram com ele sabem da sua competência, né? Embora sem a formação de agrônomo, era um técnico agrícola, mas sabia muito mais do que eu e a maioria dos agrônomos que eu conheci.
né? Impressionante a capacidade, a disposição. Aliás, uma pessoa que com certeza faria uma das entrevistas mais interessantes, porque inclusive tinha um dom da palavra, né? Seria uma das entrevistas mais interessantes. Infelizmente não está aqui. E eu aproveito para fazer aqui uma homenagem a ele, a quem eu devo muito, né? E sempre que tive a oportunidade nas reuniões falava isso, e de fato foi uma das pessoas com quem eu mais aprendi, principalmente a princípio, porque eu não sabia nada, né? E foi muito importante, né? E foi aí que começou. E mesmo assim, os meus primeiros anos foram bem fracos, medíocres mesmo, uma pela minha falta de conhecimento e de capacidade. E outra também, interessante, a minha região lá, onde eu trabalhei, hoje tem muita gente trabalhando lá. E eu comecei lá e a gente chegava, visitava os produtores propondo uma tecnologia, um produto e uma tecnologia que a gente se dispunha a oferecer e a ensinar, que capaz de produzir sem saco expectável. E as pessoas não acreditavam, né? A grande maioria, para não dizer todos, não, aqui milho não dá isso. Quando ele dá muito, são 80 sacos, né? O normal é 50, 60. Tá? Quando dá tudo certo e a terra é muito boa, a gente chega a 80. Então foi um desafio realmente, um verdadeiro trabalho de extensão rural, de catequese, vamos dizer assim, né? Para ensinar o produtor. Eu me lembro que a questão dos discos, né? Sempre foi um diferencial da Pioneer. E as plantadeiras simplesmente não cabia o disco. 70%, 80% das plantadeiras eram aquelas antigas J2 da Jumil, o disco de ferro, né? Pequeno. E então eu tive que vender plantadeira sem ganhar nada. Falei, olha, vamos trocar a plantadeira, porque se você quer produzir mais, você precisa de uma plantadeira melhor, e aí eu vou poder regular, né? Então foi assim. E foi realmente um desafio e que demandou tempo, mas foi muito gratificante porque deu fruto. Hoje é uma das regiões que se destacam na produção e na produtividade do milho, e eu tenho a alegria de gratificação de saber que eu participei desse processo, né? E claro que se não fosse a empresa e o apoio que eu recebi dessas pessoas, principalmente dessa, depois de outras também, toda a equipe era muito boa e muito solidária, né? Um diferencial importante da empresa também, que é importante destacar, outros já devem ter falado isso, mas a questão, né, até ontem mesmo a Erna lembrava, né, a família Pioneer. Então, ao mesmo tempo que era um ambiente competitivo, típico de multinacional, ao mesmo tempo havia muita cooperação, né? Então era uma combinação que deu muitos bons frutos, né? Essa combinação de competição e cooperação. Os colegas da nossa regional, eu sei que das outras também era assim. Sempre que havia um dia de campo maior e tal, às vezes até mesmo que não fosse maior. Aliás, o meu primeiro dia de campo teve a participação de um colega. O Daniel não pôde participar e escalou o Bataé para me assessorar, para me acompanhar lá e me ajudar nesse dia de campo. E isso realmente era um diferencial, porque ao mesmo tempo as pessoas procuravam sempre crescer, éramos cobrados e estimulados a isso, e ao mesmo tempo os colegas se ajudavam, né? E isso era um diferencial, sempre foi um diferencial, pelo menos no tempo que eu trabalhei, né? E que nós trabalhamos lá, em parte o tempo foi comum, que fez a diferença para o sucesso de cada um, o meu em particular, e o da empresa como um todo, né? E que era objeto, inclusive, era um modelo a ser seguido pelos concorrentes, né? Sempre foi, os profissionais individualmente e a empresa. Ô, Breno,
essa sua trajetória na Pioneer foi quantos anos? Foram 17 anos, Valdir. Beleza, hein, cara? É uma história, hein? Foi uma história. Foi uma história de vida, a minha história profissional mais importante, mais gratificante, né? Eu já saí há bastante tempo, saí em 2005, né? Já tenho aí 16 anos, né? Mas, enfim, foram 17 anos de empresa. 15 lá em Minas, lá em São Sebastião do Paraíso, e 2 anos aqui. Aí, depois de 2 anos, logo acabei me desligando da empresa, mas, enfim, foi muita história boa, né? Quando você chegou em Minas, sim, você chegou sem lenço e sem documento, ou já tinha casado, filhos? Como é que foi essa? Como é que isso aí se decorreu? Eu cheguei com a Valéria, com a minha esposa, e um filho de 6 meses, tá? Meu filho mais velho, com 6 meses de idade lá. E logo em seguida, com mais ou menos uns 4 meses que eu estava lá, aconteceu esse encontro, né? E onde eu comecei a fazer um período de experiência com a empresa. E no final do ano participei da reunião da convenção de encerramento. E aí no ano seguinte, 89, foi quando eu comecei foi o primeiro contrato assinado foi em 89, né? E foi assim, mas já era casado, já não era casado formalmente na época, né? Mas já vivia com a minha esposa e já tinha um filho. Entendi. O Vicente, meu primeiro. Você comentou que você foram 16 anos em Minas. 15. 15 anos. Então, o carioca da Gema foi para Minas e ali, com a sua família constituída, entrou numa nova etapa profissional, que foi na Pioneer, e durante 15 anos ali você desenvolveu um trabalho com muito aprendizado, muitas, com certeza, quedas, mas se erguendo também, né? Porque faz parte, né? Contra-se obstáculos, nós temos que superá-los. E aí veio um outro momento, que você foi para Tocantins e com a experiência vivida lá em Minas, foi para uma outra região, para uma outra cidade. Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência? Tem sido essa experiência? Então, Valdir, aconteceu que eu percebi que não tinha muito mais como crescer lá em Minas, né? As regiões foram sendo cortadas, diminuídas e tal, e eu acompanhava com interesse as histórias que eu ouvia dos colegas que atuavam aqui para o norte, principalmente o Alexandre, o Luiz, que começou a atuar lá no Maranhão, né? O Grespan também e o Júlio aqui na Bahia, e dando uns tiros lá para o Piauí e tal. E essa região bombando aqui, né? Na época lá, com oportunidades de terra barata e tudo mais. E isso me chamava muita atenção, e ao mesmo tempo eu via em Minas como que as áreas eram pequenas, né? Dificuldade. Tinha um cliente lá que comentava isso também. Ele tinha área em Goiás e falava, lá tem largueza. Interessante essa palavra, eu nunca esqueci dele falar. Aqui, se eu quiser plantar 1.000 hectares, não tem como, né? Juntar, mesmo que eu vá procurando atrás dos produtores para ir arrendando, não, é impossível fazer isso, né? Então, se quiser fazer uma agricultura numa escala um pouco maior, que para grãos é importante, né, dado o preço do maquinário e tudo mais, é preciso ir para lá. Então, tudo isso foi me chamando a atenção, no sentido de buscar isso. E aí eu comentei com o Daniel que quando fosse abrir uma região aqui para o norte, eu tinha interesse de mudar para cá, de vir para cá, mudar de região, né? E logo que eu falei, nós vamos realmente abrir uma região ali, vamos dividir uma região ali, se você quiser ir. E foi assim. Mas não era exatamente aqui, né? Até porque eu não conhecia. Então foi bem um tiro assim
no escuro, né? No sentido de que eu não conhecia em loco o local, né? Mas confiava na empresa e nos colegas com os relatos que tinham, né? E vim para cá. Coincidiu também com o momento que o Lademir, ele tinha saído da empresa e disse que ia procurar uma área para comprar, para ser produtor, e vários colegas falaram: onde você achar, nós vamos também. E coincidiu isso tudo, né? Que ele acabou colhendo uma área aqui no Tocantins, onde outros colegas vieram também, o Sampaio, o Daniel, né? O próprio Daniel, entre outros, e mais alguns clientes do próprio Lademir lá vieram e compraram aqui na região. E eu tive essa oportunidade também, que eu buscava, de trabalhar na produção, o que foi gratificante. Não trouxe muito retorno financeiro, mesmo assim foi algo gratificante partir pegar uma área bruta, um município que nunca tinha plantado soja, e ser um pioneiro lá junto com outros companheiros, né, de outras áreas, o próprio Lademir e outros produtores, que começamos a plantar isso em 2003. Hoje é um município importante, que tem uma área importante de milho, muitos outros produtores vieram, e foi uma experiência boa, né, que a gente conhecia de fora, de um lado apenas como fornecedor de insumo e como técnico fazendo recomendação, diferente da experiência de ser o próprio produtor e sentar em cima da máquina lá, né, e riscar um solo, né, aplicar o calcário, enfim, fazer essas operações todas aí que todos conhecemos, que você tem a oportunidade ainda de fazer, né, você tem fazendo e está lá na lida. E eu acabei fazendo 2 anos, e quando saí da empresa também acabei abandonando a sociedade na qual eu estava, que eu plantava, e deixei também. Mas foi muito importante, e gratificante isso. Também ter escrito meu nome na história desse município, né? Sobretudo ter sido um dos pioneiros a plantar lá. E hoje a gente vê que é uma região que desenvolveu e tem muita gente que vive da agricultura, direta ou indiretamente, né? A partir desse primeiro esforço que nós fizemos ali. E não foi pouco não, viu? Porque o acesso muito ruim, eram 80 quilômetros de estrada de terra, ruim, pontes ruins, caindo. Rapaz, é uma história. Mas toda a história da agricultura no Brasil foi feita assim, né? E, sobretudo, nas áreas de abertura, nas áreas de fronteira, como era na época, né? Ainda é considerado fronteira, mas hoje já com uma estrutura melhor, já tem desses 80 quilômetros, 50 quilômetros já estão asfaltados e as pontes de concreto, então melhorou muito, né? Tudo a partir desse empreendedorismo desses pioneiros, né? E resolveram encarar o desafio de desbravar um cerrado lá e plantar. Podcast Academia do Agro. E hoje, Breno, depois dessa passagem pela Pioneer e por essa iniciativa autônoma sua em relação a plantio, plantar como agricultor, como produtor, você foi para uma outra etapa profissional. Conta um pouco para nós. Então, Valdir, eu saí, acabei fazendo uma opção bastante radical, fui para a área comercial, comprei uma padaria, fiquei 5 anos tendo essa experiência radicalmente urbana, oposta, e logo percebi que não era o caminho também, felizmente, né? Porque é uma atividade que tem um esforço, que se trabalha muito, com pouco retorno e muito eficaz. Ô Breno, nessas nossas histórias, né, cada vez a gente se surpreende. Eu já conversei com um colega, você também já ouviu, que já foi alfaiate, criador de pombo,
E agora um padeiro? Então, que bom, que legal. Então, pois é. Mas aí com 5 anos percebi que tinha que sair o mais rápido possível. Consegui, graças a Deus, sem grande prejuízo. E fiz um concurso para o Estado aqui, passei, sou concursado do Estado, onde trabalhei outros 5 anos, quando um colega me chamou para voltar para a iniciativa privada e para a vida de representante, né? E agora na área de agricultura, na área de biológicos, a princípio. E eu abracei essa ideia, porque a experiência no setor público foi muito, não vou dizer frustrante, porque na verdade eu não esperava muito dela mesmo não. Tá? E a gente sabe o que é o serviço público no Brasil, com raras e honrosas exceções, né? E aqui no estado não é diferente. Então foi um período de nenhuma realização, para ser bem franco, e aí foi onde eu é claro, tem a segurança do serviço público, eu entrei por esse motivo, mas quando tive a oportunidade de sair não pensei muito não, né? Fiquei feliz de ter novamente essa oportunidade, ter disposição, saúde e ânimo para encarar e fui para ela. E hoje estou trabalhando, seguindo os passos do nosso colega Bizão, pioneiro aí nos pós de rocha, né? Eu resolvi, a princípio, quando as primeiras informações que eu tive, vi com desconfiança e apreensão, né? Mas aos poucos fui aprofundando, conhecendo um pouco mais, e hoje estou trabalhando com isso, Valdir. É um novo desafio, uma nova frente, na verdade um paradigma que se quebra, né? E que não é fácil romper um paradigma e um modelo de agricultura e implantar um outro. Tem toda uma estrutura e uma formação minha, inclusive, nossa toda, voltada para os químicos e os solúveis, né? E que diante da qual esse modelo, o pó de rocha, é totalmente baseado no paradigma que aprendemos, é impossível, é inviável, não funciona. Mas na prática funciona, vários produtores têm mostrado isso, e a própria Embrapa, né? Tem pesquisadores que trabalham com isso há muito tempo, e há uns 10 anos pelo menos, né? Começaram, que eu saiba, os estudos. Na verdade, existem trabalhos com pó de rocha há mais de 100 anos, né? E na Embrapa, nos estudos mais aprofundados e tal, é que talvez seja algo mais recente. Mas, na verdade, se for ver o histórico do pó de rocha, que o Bizão conhece bem, sempre lembra nas apresentações, e isso começou na Europa há mais de 100 anos, mas com a Revolução Verde ficou esquecido, a Revolução Verde dos solúveis e dos químicos, né? Só que foi um modelo muito importante, né? Não há a menor dúvida disso. Mas parece que é um modelo que se esgotou, né? Nos últimos anos, a margem de lucro ficou muito estreita na agricultura e a atividade meio que passou a buscar em busca de novos modelos que voltassem e permitissem ter uma margem de lucro mais compatível com o risco que a atividade tem, né? E aí é onde entraram os pós de rocha e os biológicos, né? E é um modelo que tem crescido. Por um lado, a exigência ambiental de sustentabilidade, os mercados têm exigido cada vez mais isso, né? Aliado à preservação do meio ambiente, à qualidade dos alimentos, e, por outro lado, o aperto econômico também, né? Uma atividade de alto risco, quando você trabalha com margem muito pequena, qualquer alteração climática ali, qualquer veranico, atraso de chuva ou excesso de chuva na colheita, como aconteceu esse ano, o produtor já entra no vermelho e a coisa
enfim, se tornem viáveis. Podcast Academia do Agro. Ô Breno, você comentou muito bem essa questão do paradigmas. Nós somos de uma geração, dessa geração 80, 90, 2000, 2010, 2020, felizardos. É verdade que a Revolução Verde trouxe, vamos chamar assim, o fast food, né, da agricultura, no sentido de nutrientes mais solúveis, a praticidade dos químicos. Era uma necessidade, tem sido uma necessidade, é suporte, mas ao mesmo tempo ela trouxe desafios e que hoje são realidades. Por exemplo, hoje nós temos o plantio direto que sofreu as mesmas desconfianças, as mesmas, vamos chamar preconceito, mas é desconhecimento, né, ignorância de como funcionava o processo. Nós tivemos aí o advento, por exemplo, dos corretivos. Os corretivos é um exemplo típico e clássico, né, dos seus benefícios e que até certa época era renegado a um segundo plano. Lembra do gesso? O gesso surgiu por conta de um excedente de produto da indústria de fertilizantes, da produção de superfosfato simples, por exemplo, do uso do ácido sulfúrico, né, para poder solubilizar a rocha fosfática. Você tinha um excedente de gesso que não se sabia o que fazia. Em Uberaba tinha montanhas e montanhas disso. Se testou, então aqueles primeiros pioneiros, né, faziam seus testes em relação à utilização da gessagem e tantos outros exemplos, né? A safrinha é uma outra coisa que veio também nessas décadas que nós vivenciamos. Então, eu sou, inclusive, usuário de pó de rocha, tá? Lá na propriedade eu usei e sou testemunha viva das benesses, apesar de ser o primeiro ano, mas eu tenho certeza, tenho consciência que bons resultados virão disso, principalmente com viabilidade econômica, como bem você lembrou. E eu queria aproveitar essa minha interseção na sua fala, o Breno, e como você já hoje pode dizer um dos pioneiros do Tocantins, fala para nós o seguinte, o que hoje, como você definiria hoje o Tocantins em relação a outras regiões? E quais são as suas potencialidades e quais são ainda as suas ameaças ou desafios a serem superados? Então, vamos lá. O Tocantins é um estado de terras fracas, né? Boa parte do estado, inclusive áreas que hoje estão em produção, foi considerada algumas décadas atrás como área improdutiva pela própria Embrapa. E logo depois ela ajudou a desenvolver a tecnologia através do uso de corretivos, né? e do plantio direto. Essas áreas acabaram sendo incorporadas, assim como a Bahia também, enfim, solos arenosos, áreas marginais, né? Fertilidade natural mais baixa e que exigiam, a princípio, uma aplicação alta de corretivos que eram pouco usados, pouco disponíveis e tal. Então, o Tocantins tem ainda um desafio, que é o seguinte: as áreas, os lotes são pequenos. Então, isso foi uma dificuldade até hoje, no sentido de implantar uma agricultura. Você não vê áreas grandes como tem no Mato Grosso e no Maranhão, e que, de certa forma, ajuda a viabilizar uma região, né? Então, o Tocantins tem isso. Tá? Por outro lado, tem a vantagem logística, né? Nós temos aí a Norte-Sul passando aqui muitos quilômetros, milhares de quilômetros dentro do estado, e agora vai começar a operar o ramal sul, né, dela, mas já vem operando há alguns anos o ramal que leva a soja daqui direto para o porto de Itaqui, no Maranhão, e também, se não me engano, tem um ramal que vai ao Pará, se não está operando ainda. O do Maranhão com certeza opera. Isso, né, junto com as tradings e os bancos e as terras baratas, né, foi o que viabilizou a agricultura no Tocantins, fez ele se tornar a bola da vez aí
nos anos 2000, né? E hoje faz parte do Mato Piba, que ainda é considerado fronteira junto com o Pará, né? Principalmente o sul do Pará. Então é isso, né? Tem o que mais que eu poderia dizer? Nós temos aqui uma coisa que favorável que no estado, que é o clima. Eu digo favorável se comparado com Bahia e Piauí, sobretudo. São estados vizinhos, onde o clima, a ocorrência de veranico é mais frequente, né? Portanto, o risco é ainda maior. Esse ano foi um ano bom, mas aqui no estado é difícil um ano com a ocorrência de um veranico que comprometa significativamente a safra. Permite a safrinha, não no estado inteiro, mas na maior parte do estado. A região sul, a janela, os meses de chuva são menos e a ocorrência de veranico é mais frequente, então ali já não dá para fazer. Então, basicamente, em linhas gerais, é assim: o estado de Santa Rosa, vamos dizer, para o norte, até Araguaína, tem possibilidade de safra e safrinha. Os extremos do estado, no extremo norte também, a chuva tem ali uma micro-região de mais restrição de água, que torna a agricultura, pelo menos a safrinha, né? As duas safras não é possível. Tem parte que dá para fazer uma, tem outra parte que nenhuma se faz. Então é basicamente isso. O Tocantins foi uma experiência, tem sido uma experiência muito boa viver aqui, né? Hoje esse meu filho, que foi com 6 meses para Minas, já é casado, já tem netos aqui no estado. Então pode-se dizer que a família já lançou raízes aqui, né? E muita história boa dentro da empresa e também fora, né? Que foi construída graças a ela, porque foi pela empresa que eu vim para cá e que acabou montando uma estação de pesquisa aqui no estado, né? Eu até participei da busca dessa área para a implantação dessa unidade de pesquisa. E é isso. Podcast Academia do Agro. Breno, cara, para nós é um privilégio tê-lo aqui, contar as suas passagens, o seu roteiro de vida. Muito bom saber que hoje você está no paraíso e padecendo no paraíso, já com seus netos, com seus filhos aí presentes, num estado mental assim positivo, que eu diria assim, em termos de usufruir toda essa sua passagem, toda essa sua experiência. E assim, da minha parte, eu gostaria de agradecê-lo por compartilhar esses momentos, compartilhar essas passagens, e pediria ao amigo que o Breno profissional, o Breno pessoa, deixasse para os nossos outros ouvintes profissionais uma mensagem. Então, Valdir, eu acrescentando aqui só uma questão importante no estado, na característica do estado, que eu omiti e que depois me lembrei que é importante. Falta no estado, eu creio que é a próxima etapa a ser cumprida, a questão de agregar valor à produção agrícola, né? Foi um processo de desenvolvimento que o Goiás passou, muito importante, né? Que é a agroindústria. Aqui no estado é muito incipiente ainda. Então eu acredito que é o próximo passo no qual o governo, junto com a iniciativa privada, poderiam e deveriam investir para agregar valor, gerar emprego e renda aqui no estado. Bem lembrado, bem lembrado. Né? Eu penso que é a próxima etapa aí a ser feita e na verdade já está em implantação, né? Talvez pudesse ser um pouco mais acelerado esse processo. Vamos ver, eu espero que sim. E isso vai ser uma segunda passo importante para alavancar todo o processo. E que nesse segundo passo, com certeza, vai gerar
novas e muitas oportunidades aos colegas, como gerou, né? E, por exemplo, o meu assistente técnico, auxiliar técnico, que é o Donizete, ele até hoje trabalha lá na fazenda do Daniel, né? E cresceu muito profissionalmente, casou, né? E foi um técnico agrícola que veio, vamos dizer assim, sem muitas possibilidades, vamos dizer, ele teria... O famoso uma mão na frente e outra atrás. Exatamente, bem resumido. E veio para cá e soube aproveitar bem a oportunidade e, né, foi muito bom para o Daniel também, viabilizou a fazenda dele, né, e muito bom para ele. Uma outra pessoa, um outro exemplo também de pessoa que veio para cá foi o Valdeci. O Valdeci é cunhado do Lademir. Hoje ele é representante, até hoje é representante no Pará. Valdecir Zufo? Exatamente. Ele veio para cá como auxiliar meu, depois que o Daniel ficou só na fazenda, e né, logo eu saí e surgiu uma oportunidade para ele no Pará. E está muito bem lá. Então é muito bom ver isso, né? As pessoas crescerem profissionalmente, aproveitarem as oportunidades, acreditarem, se arriscarem nelas. Claro, sempre tem um risco, né? Mas por seus próprios méritos e também com a ajuda da empresa e de outros profissionais, chegarem aonde chegaram, né? E isso tudo eu olho para trás, sem deixar de olhar para frente, que ainda tem história pela frente, embora essa história vai diminuindo, né? E a Erna lembrava, e é uma consideração final que eu acho importante aqui, e não por acaso, ontem faleceu e nós enterramos mais um colega, né? E a Erna lembrava, né? A família Pioneer lá no céu está crescendo. Eu espero fazer parte dessa família lá no céu. Eu espero que todos nós um dia façamos, não faço questão de logo, né? A Deus pertence esse momento, mas enfim, ele está se aproximando, né? E essa experiência aqui no Tocantins me ajudou também a encontrar o sentido disso tudo, sabe? Que na verdade toda a nossa vida, inclusive a profissional, ela acaba se dirigindo para o nosso destino final, que é esse, né? E é muito bom poder ver isso e enxergar a partida dos nossos amigos dessa maneira e com essa esperança, e com a esperança de um dia poder estar lá. E aproveitar a oportunidade que temos ainda aqui agora de crescer na fé, praticar as obras que o Senhor nos pede, e o trabalho é uma oportunidade para isso. Sem dúvida. Né? Eu demorei um pouco a perceber isso. Muitas vezes eu já recorrendo a Deus, mas pedia a Ele que me ajudasse no trabalho. E sem perceber que Deus tinha me dado o trabalho para que eu crescesse em conhecimento e intimidade com Ele. E realmente é isso, né? Através do trabalho, o trabalho é uma oportunidade de fazer o bem, de fazer o bem ao próximo, e que a empresa fez, né? Muito, enfim, trazendo prosperidade e riqueza para muitas regiões, muitos produtores. Uma coisa, eu não sei se cabe aqui, Valdir, depois você julga aí na sua edição, né? Mas quando eu entrei na Pioneer, como acho que muitos colegas também, não só eu, a faculdade ainda reforça muito isso, né? Eu acreditava nas ideias de esquerda, socialismo e tal. E isso até foi uma das dificuldades, uma resistência que eu tive para entrar numa multinacional, na Pioneer. Mas, um pouco até, devo confessar, por falta de opção, entrei. E trabalhando eu percebi que o livre mercado, ele realmente ele gera riqueza. Uma pessoa, para enriquecer, não precisa tirar de ninguém, né? Sempre que um produtor aumenta a sua produtividade, ele está enriquecendo
gerando riqueza para a empresa, das quais ele adquiriu os insumos, o técnico ganha, todo mundo está ganhando. É um círculo virtuoso, né, onde ninguém perde, até os funcionários da fazenda podem receber mais, geralmente tem participação no lucro que o proprietário tem. Então, isso foi importante também, perceber o erro dessas ideias de esquerda e como que o livre de mercado realmente é o que gera riqueza e o que pode ajudar, de fato, a uma região prosperar e gerar riqueza para todos. É o modelo de livre mercado. E que a Pioneer foi um exemplo assim, muito feliz disso, ao funcionar como uma família, né? No sentido de que, ao mesmo tempo, havia a competição, havia o estímulo ao crescimento, mas sem ser uma competição predatória. Era uma competição e, ao mesmo aliada a uma cooperação entre os participantes. E foi uma coisa que trouxe muitos frutos bons para mim, para todos os colegas que tiveram a oportunidade, sobretudo nesse momento, né? Depois a empresa cresceu demais, ela perdeu um pouco essa cultura. Importante citar também a importância do Mariano, né? Como que foi essa cultura da empresa, a importância que o Mariano teve na implantação nessa cultura tão virtuosa, né? Que trouxe tanto crescimento para tanta gente, não só os funcionários e colaboradores e representantes, mas aos produtores também, né? Que participaram, tiveram a oportunidade de participar desse círculo virtuoso de prosperidade, de crescimento, de tecnologia. Eu queria ainda acrescentar, Valdir, se você tiver tempo, essa questão do plantio direto, né? Foi vamos dizer assim, uma outra quebra de paradigma importante nos anos 90, né? Na minha região, da qual eu participei e me orgulho de ter participado, porque imagina uma região tão atrasada como era e logo ter que encarar essa mudança de desafio de partir para plantadeiras tão mais caras, gente que há pouco tempo estava saindo de uma J2 e de repente já tem que estar comprando uns modelos que eram lançamento, né? Era ponta de tecnologia, material capaz de plantar sobre a palha, e uma palha não como a do sul do país, né? Que era onde o plantio direto já se dominava alguma coisa, e ali fazia rotação de cultura, era um sistema mais fácil. Mas esse sistema do Brasil Central, em cima de braquiária, foi realmente um desafio para as empresas de máquina, para nós, de semente, enfim. E para os produtores, né? Que acreditaram a princípio, resolveram comprar essa... Mas foi fundamental, né? Isso aí, a erosão era um problema ambiental gravíssimo, que impactava muito também na rentabilidade das lavouras, dos proprietários, né? E que o plantio direto ele veio que resolver quase que totalmente, né? Praticamente zerar o problema de erosão. Permanece ainda nas estradas, né? Mas nas áreas de produção, depois que ele é implantado, e normalmente é implantado logo no início, né? Quando bem implantado, com a correção feita totalmente, implantação da cobertura, já pode ser desde o primeiro ano, né? E foi uma outra revolução fundamental para permitir, inclusive, para ajudar a viabilizar a safrinha também, que você bem lembrou, foi um outro momento de transição que nós vivemos, né? E que a Pioneer soube fazer parte dele também. Houve um princípio de resistência, mas logo a empresa entrou e se apercebeu da oportunidade ímpar que ela tinha, que a agricultura brasileira tinha, e até hoje é um diferencial, né? Enquanto os Estados Unidos faz uma lavoura por ano, o Brasil faz 2 safras por ano, e por isso
tornou aí o maior produtor, o maior exportador, né? Produtor ainda não é, mas o maior exportador de grãos de soja do mundo, né? O Breno, me permite, não só faz 2 safras por ano, mas ainda tem uma terceira, que é na produção de carne, que entra no interstício dessas safras. Ou seja, nós fazemos 3 produções ao ano, no mesmo hectare, na mesma medida diária. Nós fazemos grãos, fazemos alimentos e fazemos carne, em vários sentidos, tanto bovino, como suíno, como ave, né? É verdade, bem lembrado, Valdir. Aqui no estado, o pessoal tem feito uso disso. O fato de não ter o frio do sul, e mesmo do sul de Minas, era um limitante para esse aproveitamento de todo o período, né? O fato de não ter o frio aqui realmente viabiliza isso. E, né, para essas regiões do norte vai ser até muito mais intenso, é o tal do ILPF, né? Exatamente. A integração lavoura, pecuária e floresta. Até isso vai ter. Até isso. Você faz na tua área, Valdir, desculpa aí mudar o foco, agora eu que estou te entrevistando, você faz lá 2 safras e mais a utilização de pastagem na tua área? Minha área é muito pequena, né? Eu estou na beirada da cidade de Rio Verde, minha área tem 50... Na verdade, a área total eu tenho 65 hectares ali, né? Aproveito em área de lavoura cerca de 35 a 40 hectares. É uma área muito pequena, ali é praticamente para exploração de grãos, né? As 2 safras, tanto safrinha como na safra de verão. Perfeito. Breno, obrigado aí pela essa oportunidade, foi muito bom, está muito bom conversar contigo. Espero ter outras oportunidades de tê-lo aqui, contar com essa sua experiência, contar com essas suas histórias, essa paisagem nova que hoje, para nós, para muitos aqui ainda é nova, que é o Tocantins, né? Mas que já é uma realidade. E desejar a ti sucesso, sabendo que isso aqui é uma arena aberta, sempre esperando os colegas, os amigos aqui para outras participações. E te desejo aí vida longa, te desejo vida leve, certo? Vamos curtir mais agora a paisagem, vamos compartilhar cada vez mais nossas experiências, porque nós somos atores, né, dessa história também, somos artífices, né, dessa belíssima trajetória. Valeu, companheiro, obrigado. Eu que te agradeço, Valdir. Eu te agradeço aí a paciência, a insistência, né? e as dificuldades até que você soube esperar de técnicas aqui do equipamento para dar certo. E foi muito bom não só a entrevista em si, mas como o Jean falava, né? E eu experimentei também o exercício de lembrar as passagens todas que tivemos juntos, né? E foi realmente motivo muito gratificante e de estar agradecido hoje à empresa, a Deus, aos colegas, de ter tido a oportunidade de ter essa trajetória, de construir e também com a nossa trajetória dar oportunidade a outros, né? Que vêm atrás e vão seguir esse trabalho em frente, né? Que a vida continua, a vida segue em frente. É isso aí. Valeu, Breno. Falou, Valdir. Um abraço para ti. Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. A missão de criar um impacto positivo no mundo é de todos nós. Especialmente no agronegócio, é importante mantermos proximidade com as fontes. Por vezes, os líderes, especialistas e profissionais do agro tornam-se difusores e articulistas, escrevendo e falando sobre suas respectivas especialidades, ideias ou mesmo respondendo a perguntas de ouvintes que têm dúvidas sobre determinado assunto.
O objetivo maior de Crônicas do Agro é justamente atendê-lo com temas de interesse e informações úteis que possam provocar sua análise e sua reflexão. Os artigos são produzidos pelo especialista e cronista e é dedicado ao nosso podcast. Entretanto, o áudio pode conter opiniões e análises que não necessariamente refletem a visão do Crônicas do Agro. Caso queiras comentar, criticar, sugerir ou mesmo elogiar a crônica, fique à vontade, envie um e-mail para contato@academiadoagro.net.br que iremos atendê-lo com todo zelo e atenção. Boa audição! Olá, eu sou Ademir Torquetti, profissional do agro com mais de 40 anos no mercado. Passei por grandes empresas multinacionais de químicos e sementes. Atualmente, presto consultoria para os produtores no Triângulo Mineiro e represento uma empresa de sementes de girassol, a Eliagro, de Uberlândia, Minas Gerais. Passando aqui na Academia do Agro, e já agradeço o espaço cedido, para falar da cultura do girassol. Na minha avaliação, é uma opção muito boa para cultivo de segunda safra, principalmente em anos secos, como esse que nós estamos passando. Vários são os fatores e características que credenciam esta cultura como sendo uma excelente opção para a segunda safra. Vamos lá! Tem uma ampla capacidade de adaptação para diversos tipos de solo e clima, ou seja, uma planta versátil quando se falamos em tipo de solo e uma planta valente em épocas de pouca chuva. Tem um ciclo curto, de 100 a 120 dias, fecha-se o ciclo, faz-se a colheita. Então, para período mais escasso de chuva, é uma excelente opção, sem dúvida. Custo baixo. O investimento para essa cultura é menor do que comparado com outras culturas que são as mais plantadas aí no mercado. Fácil manejo. Uma cultura de poucas pragas e poucas doenças. Não tem nenhuma praga ou doença que pode aí tirar o sono do produtor. A planta promove uma reciclagem de nutriente espetacular. Isso devido ao seu sistema radicular pivotante, que atinge até 2 metros de profundidade, em busca de água e nutrientes. Então, esses nutrientes captados vão para a parte aérea da planta e fica na palhada para a próxima cultura. Só para vocês terem uma ideia, fica 120 kg de potássio por hectare para a cultura subsequente. Então fica aqui o meu convite aos produtores, técnicos, consultores a considerar essa excelente opção dentro do sistema de produção para a próxima safra. Sabemos que o atual modelo soja, milho, segunda safra e sorgo é interessante, mas temos aí uma opção que é o girassol. Para finalizar e concluir nossa conversa, falamos aqui da cultura do girassol, que é muito interessante para cultivo na segunda safra, pois tem ciclo curto, fácil manejo, dá rentabilidade ao produtor, recicla os nutrientes, isso é muito importante dentro do sistema, entra na rotação de culturas, é recomendado para plantio pós-janela ideal do milho, ou seja, tudo de bom para uma cultura de segunda safra. Então fica aí a dica, eu sou Ademir Torquetti, quem quiser saber mais informação, só entrar em contato comigo, pois terei o maior prazer em trocar ideia aí com vocês. Muito obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!